Fala, meus camaradas, beleza? Mais um videozão aí no canal do Trader Imparável. E no vídeo de hoje, um vídeo sobre estratégia, beleza? A galera pede bastante vídeos sobre estratégias. Eu vou compartilhar aqui um vídeo de estratégia. Eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, curta o vídeo aí, beleza? E compartilhe. Beleza? Hoje a gente vai estar falando aí sobre o túnel de Vegas. Isso mesmo, a versão original do túnel de Vegas. Esse indicador que eu sou apaixonado, né, o túnel de Vegas. Muito assertivo. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, na essência, né, do túnel de Vegas. Eu vou utilizar como base aqui para esse vídeo esse site aqui, FTMO, eu não sei se é uma corretora, se é um site de estratégias. Então, FTMO, a gente vai usar como base, beleza? Então aqui diz que é o guia completo do túnel de Vegas, beleza? Então, Vegas é um apelido para um ex-comerciante local chamado Barry Wang, eu acho que é isso, que alcançou ganhos fantásticos como comerciante de Forex. Em seus artigos, ele descreve em seu estilo seu sistema de negociação simples, que pode ser usado em vários períodos de tempo. Ele explica cuidadosamente a teoria por trás de cada parte do sistema. Então é um setup muito simples que funciona, beleza? Então tá aqui esse site. Então esse cidadão aqui, ó, ele que desenvolveu o setup túnel de Vegas. Então ele é a mente por trás aí do túnel de Vegas, beleza? Então esse artigo vale muito a pena que você leia este artigo todo. Aqui ele vai falar de 3 setups, beleza? Ele vai ensinar que você montar 3 setups muito lucrativos. Um desses setups é para ser utilizado no gráfico H1. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, muito simples entender essa questão. O túnel de Vegas original é um indicador de tendência. Você vai esperar o cruzamento da média de 12, que é essa média vermelha aqui, ó, com a média de 144 e 169. Beleza? Então você vai esperar o cruzamento dessas médias e vai executar a operação. Por exemplo, houve o cruzamento aqui. Houve o cruzamento aqui, você vai efetuar uma compra. Beleza? Você vai efetuar uma compra. Olha que interessante, você vai comprar e o seu take primeiro take é nesse primeiro nível aqui do túnel de Vegas, ó, take. Então a gente entende, primeiro, que é um indicador de tendência e esses níveis aqui, que são níveis de FIBO, eu vou explicar mais à frente, são níveis de realização, ou seja, por isso que funciona muito bem quando o preço chega nesses níveis aqui, ele tende a retornar para a média de 169 e para a média de 144. Beleza? Então são níveis de realização. Então a galera que comprou aqui vai realizar a operação aqui nesses níveis. Beleza? Aqui numa situação de venda, ó, o preço cruzou a média de 144 e 169, aí você vai executar uma venda. Olha que interessante. Pronto. Olha que interessante, vendeu aqui. Então é um indicador de tendência. Você sabe o ponto certo de entrar e a saída. Você sabe onde entrar e sabe onde sair. Beleza? Então esse aqui, olha aqui que interessante, ó. Olha essa pernada aqui, ó, o cruzamento da média de 12, essa média vermelha é uma média de 12, com a média de 144 e a média de 169, executou uma venda e aqui você vem realizando a sua operação, ó, nesses níveis aqui, ó. Muito interessante mesmo. Olha aqui, o preço rompeu aqui novamente, ó, o preço rompeu, cruzou, houve o cruzamento da média de 12 com a média de 144, 169, executou uma compra, take, nesses níveis aqui. Olha que interessante aqui também, ó, houve o cruzamento aqui da média de 12 com a média 144 e a média de 169, vou realizar onde? Então você percebe que é um indicador de tendência. Olha que interessante, é um setup de tendência. Beleza? Então, ele vai falar sobre esses níveis aqui
que são esses níveis aqui, ó. Esses níveis, ele vai explicar o que são esses níveis. Então, você vai ler e vai entender que são níveis, são a sequência numérica de Fibonacci. Então, nesse estudo que ele fez, ele identificou, percebeu que o mercado no gráfico H1, ele tende a respeitar muito o nível de 55, o nível de 89, 144, 233 e 337. Então, ele vai explicar melhor essa questão desses níveis de FIBO. Então, você percebe, se você for fazer aqui, ó, um teste cru, que o mercado respeita muito, ó, no gráfico H1, esses níveis, ó. O mercado respeita muito. Bateu nos níveis, ele perde força e tende a voltar para a média de 169 e 144. Olha que interessante, ó. Se a gente fosse voltar aqui, ó, olha que interessante, ó. Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Olha que interessante. Então, o preço ele tende a ficar preso nesses níveis, ó. O preço tende a ficar preso nesses níveis. Então, eu vou te ensinar agora, nesse primeiro momento, a adicionar esses níveis aí. Muito simples. Vamos excluir, vamos fazer tudo do zero aqui, ó. Vamos fazer tudo do zero. Fazer tudo do zero. Deixa eu tirar esse separador de períodos para ficar mais claro a visualização. Separador de períodos. Pronto. Tem até um trader, cara, muito famoso, que ele utiliza muito no H4, a média de 144. Olha que interessante. Como é que esse trader opera? Eu fiz um curso e esse trader falou um pouco sobre essa estratégia. Muito simples, ó. Ele sempre vai operar aqui no rompimento, ó. O preço, o candle, ó, o candle rompeu, ó, o candle rompeu a média de 144, ó, ele vende. O preço rompeu a média de 144, ele compra. Rompeu, ele vende. Rompeu, ele compra. Olha. Então ele opera basicamente desse jeito, ó, no gráfico H4, ó, rompeu. E assim ele vai fazendo muito dinheiro, cara. Esse cara ganha muito dinheiro desse jeito, ó, operando desta maneira, ó. Rompeu e ele vai fazendo isso aqui, ó. Olha que interessante, ó. Houve o rompimento novamente aqui, ó. Olha que interessante, rompeu. Olha essa pernada de queda aqui. Se você tivesse vendido aqui dessa maneira, muito simples. Aqui no gráfico H4 tem a média de 144, o preço rompeu. Você compra, o preço rompeu para baixo, você vende. Muito simples, seguindo a tendência. Beleza? Então esse trader opera desta maneira. Então, para você que opera sem stop loss, eu vou com stop loss ou sem stop loss também funciona muito bem. Mas primeiro a gente vai fazer a armação desse setup. Então você vai vir aqui, ó, exibir, navegador, vamos lá, exibir, navegador, aqui ó, Move Average, ó. Deixa eu ver se está com níveis. Primeira média é uma média de 12 períodos, ele é o teu gatilho de entrada, uma média de 12 períodos exponencial, ó. Pronto, está aqui, adicionado ao gráfico. Agora a gente vai montar os níveis de FIBO em cima primeiro, da média de 144, então eu vou colocar aqui 144, você vai vir aqui, bota uma cor, pode ser azul. Os níveis, vamos lá, você vai vir aqui adicionar. Primeiro nível, menos 550, sempre seguido de zero, é 55, seguido de zero, então 550. E o símbolo de menos, não esquece. Menos 890, menos 1440, menos 2330, menos 3770. Então vamos colocar uma cor aqui para fim de estudo. Vou colocar uma cor verde. Então ficaria assim. Então aqui eu tenho os níveis negativos, ó. Os níveis negativos. Agora o que a gente vai fazer? Clica aqui em cima, ó. Você vai continuar fazendo. Agora é mais. Não precisa colocar adicional mais, ó. 550, 890, 1440, 2330, 3770. Pronto, é os níveis positivos. Olha que interessante. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, esses níveis. Não precisa adicionar mais que isso, ó. Então tá aqui, setup armado. Aí ele fala, interessante também colocar uma média de 169 para ter uma... Então você vai vir aqui, você troca a cor
e bota 169. 169. Pronto. Olha que interessante. Pronto, setup armado. Então a gente vai vir aqui, para você que quer copiar aí, vamos lá, os níveis. Olha os níveis aí. Menos 550, menos 890, menos 1440, menos 2330, menos 3770, 550, 890, 1440, 2330, 3770. Então, esses níveis aqui são o que ele viu que respeitam muito no gráfico H1 de 1 hora. Nós estamos falando do gráfico de 1 hora, beleza? Então, esse setup aqui é um setup para o gráfico de 1 hora. Você vai esperar o cruzamento da média de 12 com a média de 144 e 169 e vai executar a operação. Ah, eu opero com stop loss. Comprou aqui? Onde é que tem que estar o seu stop? Aqui. Muito simples. Comprou o stop aqui embaixo, ó. Beleza? Aqui na situação de compra. Vendi. Vendeu aqui, ó. O seu stop tem que estar onde? Aqui nesse nível. Stop aqui. Entrada aqui. Pronto, ó, muito simples. Agora, olha que interessante. O que você pode fazer também? Ele vai falar de um setup aqui que é no H1. Eu não vou explicar todos os setups aqui. Que tem esse setup aqui também que é para o gráfico H4, ó, que é a média de 21 com a média de 5 períodos. Funciona muito bem. Ele vai falar também desse setup aqui que é para H4 com a média de 55. Muito simples. Ó. O que você vai fazer? Ó? Muito simples. Já está aqui. Ó. Deixa eu excluir isso aqui. Se eu colocar aqui, ó, você vai colocar 55, ó. 55, só que é no gráfico H4. 55 com uma média de 8, ó. Caso você queira operar o H4, olha. Mesmo esquema, ó. Cruzamento, ó. Houve cruzamento da média de 8 com a média de 55, você vai vender e vai realizar aqui nesses níveis. Beleza? Então ele vai falar também de um setup aqui que é para o gráfico de diário. Que você vai utilizar a média de 24 e a média de 28. Olha que interessante. Os níveis, perceba que são os mesmos. Os níveis são os mesmos. 550, 890, 1440, 2330, 3770. Os níveis são os mesmos. O que ele está mudando é só o período das médias. Beleza? E aqui ele recomenda, ó, no gráfico H1, no gráfico diário, eu aconselho que você faça o seguinte. Uma média de 24 e uma média de 28. Beleza, então você vai vir aqui, muito simples, ó. Média de 24, coloca aqui 24. Os níveis são os mesmos, ó. Os níveis são os mesmos. 24, pronto. Vou tirar isso aqui. A gente vai colocar no gráfico H1. 24 e uma média de 28. Uma média de 28. 28, eu vou trocar a cor. Olha que interessante. Então aqui é no gráfico H1. Olha como é que o preço respeita bem, ó. O preço vem buscar os níveis aqui no caso aqui de venda, ó, ele vem buscar, ó, e o preço tende a ficar nisso aqui, ó, nesse zigue-zague. Olha que interessante. Isso aqui é o gráfico H1, ó. Esse aqui é o gráfico H1. Olha como é que o preço respeita muito esses níveis de Fibo. Olha que interessante. Olha que interessante. Então o preço respeita muito esses níveis de FIBO. Então para você que não tem tempo para operar, então olha que interessante no gráfico diário. Então você pode ir armando compras aqui. Para galera que opera sem stop loss, dá muito certo isso aqui, essa estratégia simples, cara, que eu estou compartilhando com vocês. Beleza? Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Pronto, olha que legal. Isso aqui já é para operar o gráfico diário, beleza? Agora, olha que interessante, galera. Eu estava aqui preparando essa aula. Eu vou colocar aqui o famoso Weed Index. Quando eu falo que essa ferramenta ela é fantástica, cara, não tem nada igual. Olha que interessante. Você lembra que ele espera a média de 12, ele espera a média de 12 romper, tem que haver o cruzamento da média de 12 com a média de 144. Se eu tirar essa média, cara, eu posso me guiar apenas pelo Weed Index, olha aqui, compra.
Olha que ferramenta fantástica esse indicador Weed Index, ó. Para quem opera sem stop, ó. Você não vai fechar a operação, caso opere com stop, fechou aqui, entrou novamente, ó. Vamos aqui. Olha que interessante. Olha aqui, cara. Setinha vermelha você vende, setinha azul você compra. Muito simples, ó. Eu tirei aquela média de 12 e vou usar apenas o indicador Weed Index. Então, ó, eu tô com a média de 144, o preço rompeu. Eu tenho um sinal aqui do Weed Index, que é essa setinha vermelha, ó. Vendi. Vamos ver outra situação. Eu estou até pensando em montar um robô baseado nisso aqui, ó. Aqui, situação de compra. Olha que interessante, cara, o Weed Index. Você que tem o Weed Index aí, ó, olha essa estratégia bacana, ó. Você só vai esperar o cruzamento. Houve o cruzamento, eu tenho uma setinha do Weed Index, ó. Weed Index. Deixa eu arrumar essa cor aqui. Botar aqui num 2 aqui para ficar mais claro esse entendimento. Então, quando eu falo que não tem nada igual ao Weed Index, é porque não tem, porque ele funciona com qualquer estratégia, ó. Você vai utilizar a média de 144, ó, a média de 144. Houve o cruzamento aqui, ó. O preço rompeu a média de 144. Tem o sinal do Weed Index, você vai executar uma compra. Olha que interessante, ó. E assim você, olha que, cara, olha isso aqui, velho. É muito assertivo aqui na situação de venda, olha. O preço rompeu a média de 144, que é essa média mágica. Olha aqui, ó, o preço rompeu, preço rompeu, o preço rompeu a média de 144. Você tem um sinal de venda do Weed Index, você está esperando o que vende, ó. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Então você que tem o Weed Index, ó aqui uma estratégia fantástica para você, ó. Olha que interessante. Ó, comprou novamente, olha. Olha que interessante. Comprou. Ó, comprou. E assim vai. Beleza? Então você vê que funciona perfeitamente. Ah, eu não quero operar desse jeito. Trading parábola. Muito simples. O que que a gente vai fazer? Ah, eu opero desse jeito. Ó. O preço chegou nesses níveis que eu entendo que são níveis de realização. Eu já vou armar uma venda. O preço aqui chegou nesses níveis aqui, ó. Ó, chegou nos níveis, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar com o Weed Index, ó. Então, o que que eu posso fazer? Abaixo da média de 144 eu vou comprar e acima da média de 144 eu vou vender. Olha que interessante, ó. Desde que toque nos níveis. É importante que o preço chegue no nível lá, igual aqui, ó. O preço está aqui no nível, comprei. O preço está abaixo da média de 144, tocou nos níveis lá de realização, eu compro novamente, ó. E assim você vai. Olha que interessante, velho. Preço acima, vendeu aqui, esperou, não usou stop, olha aqui, ó. Vendeu novamente. Então essa estratégia é surreal. Então, galera, o vídeo de hoje foi falar um pouquinho sobre o túnel de Vegas, a origem do túnel de Vegas, beleza? Quem desenvolveu o túnel de Vegas. Então tá aí, FTMO, é muito interessante esse artigo, é importante você ler tudo detalhadamente, cada detalhe sem pressa, porque você vai agregar muito ao seu operacional, beleza? Então,